psicólogos de modo geral, clínicos de modo geral, vão entender, mesmo não tendo formação em MDR. Contudo, a parte sua, né, André? É, Você, você mais específico. aprofunda, aprofunda sim as fases do MDR, não é isso? Eu deixei já na parte do material que está pré-gravado no nosso site, aí eu falo mais especificamente nessa parte introdutória e alguns aspectos em relação às fases. E no nosso encontro ao vivo, aí eu vou falar mais sobre o atendimento online ou web, via web, com pacientes complexos e MDR. Muita coisa, mas vai ser essa a proposta. Mas as pessoas que não têm formação em MDR, elas aproveitam? Esse dos complexos, a parte mais específica de fases de MDR, eu acho que talvez não tanto, mas até aqui a Luciane está comentando, tem técnicas de estabilização, é Uhum, claro, e essas servem para qualquer paciente, né? E alguns aspectos mais das conexões de como incentivar o paciente complexo a manter a sua rotina, a ter uma conexão conosco e a como aprimorar a autorregulação emocional e o autocuidado, isso se uhum, aplica no sentido mais geral. Né? Agora, sim, certo. algumas especificidades, principalmente de fases de reprocessamento, aí sim que é mais específico, mas quem sabe até um incentivo para quem não conhece a Conhecer, né? vai vir a conhecer também o MDR, já faz uma revolução dupla, via web e na prática clínica. Pronto, e domina o mundo. Exato, É, isso. e na parte que diz respeito a essa, a comunicação, a vinculação, que aqui em BH o pessoal gosta de falar assim, criar intimidade. Ah, é difícil criar intimidade via internet? Então, Não, não é. Não exatamente, não precisa ser difícil criar intimidade via internet. Então, essa parte que pega sobre essa vinculação e também a preparação do paciente para a sessão, para consulta, para terapia, para o tratamento online, incluindo combinados com o paciente e estabelecer uma linguagem comum para exato prevenir esses momentos ou preparar, caso aconteça, esses momentos de crise. É, Isso vamos também se aplica a ensaiar, pessoas. Oi? vamos ensaiar o improviso, né? Isso aí, exatamente. Mas é isso. O que que as aeromoças fazem? Ou os atendentes de bordo fazem? Exato. A No gente tem início aquele ali, a momento de, olha, se coreografia. cair a máscara, ponha primeiro em Faz você. assim, tá, mas não é para acontecer. Mas caso aconteça, para todo mundo já saber o que precisa fazer e não precisar improvisar do zero ali, ter uma estrutura. É um caos organizado. E isso não é só para os profissionais de MDR, né? Qualquer ah, clínico que for atender, qualquer terapeuta que for atender via internet vai precisar saber lidar e preparar o paciente para essas situações. Então, esses pontos também no nosso curso não são somente para o pessoal do MDR, não são específicos. Quem... Agora, no nosso encontro ao vivo, o que você está planejando trazer? Ai, é segredo de Estado. If I tell you, I have to kill you. Então, eu vou trazer o seguinte. Só as O, cu- manchetes, então. só que- o curso gravado tem a parte dos tutoriais que são Bom, pera, rebobina. Lá na plataforma já tem o passo a passo, que é do passo 1 ao 9. A aula ao vivo vai ser o passo 10, que é então o que deve ser feito no início da sessão e na estrutura da sessão, que seria como se fosse a moldura. Eu imagino assim, a moldura da sessão. Uhum. É, e uma segunda parte vai ser sobre a novidade em ferramentas que tanto a pesquisa científica tem mostrado e casos do meu consultório de coisas que só dá para fazer via internet. Ou pelo menos eu não consigo imaginar como fazê-las no ambiente físico. Às vezes alguém vai ter uma ideia brilhante, mas não tive até agora. Então essa é a parte ao vivo. E aí
no site, no curso, na plataforma. Tem, além desse passo a passo, tem alguns tutoriais sobre os aplicativos, Mais vários específico, aplicativos, né? mas de apoio ao tratamento, porque quando a gente faz no consultório clínico via internet, é importante usar essas ferramentas digitais, outras também, para o paciente ele ter um acompanhamento mais próximo. E tem também vários documentos de anamnese, documentos tipo contrato terapêutico e afins, que tem os tutoriais também. E um tutorial que é bem legal que está lá, já está lá, é sobre como fazer, por exemplo, as técnicas de que a gente tem os bonequinhos no consultório, como fazer essas técnicas, por exemplo, mundo interno, ah, algo parecido com caixa de areia, via web, Uhum. de forma interativa. Então, mas a aula ao vivo é isso. É o passo 10, mais alguns casos do consultório com ferramentas que só podem ser feitas no ambiente online. Aqui uma pergunta se Ananda, você está só atendendo online. você atende exclusivamente online? Então, antes da pandemia, eu atendia nos dois formatos, só que principalmente online. Eram raros aqueles atendimentos físicos. Agora, exclusivamente online. Uhum. Sim. Eu comecei há uns 4 anos, mais ou menos, com algumas pessoas, né, de fora do país, mas agora também depois do início aí do isolamento social também só online, né? Então acho Uhum. que é um caminho sem volta e alguns pacientes já têm dito que, olha, mesmo voltando, Não vão gostaria querer. de continuar assim, porque eu já considero que na minha casa eu tenho um lugar seguro e eu me sinto confortável aqui, é melhor para mim fazer assim, né? Uhum. Então, Ai, posso dar outro spoiler? Dá daquelas. não me Então, contém. pessoal, foi isso. Foi legal, ótimo. Ai, ai. Não, mas não é nem spoiler da aula, não. É porque esse é da pesquisa. É uma pesquisa tão legal que eu li. É que. E uma paciente minha, ela relatou isso, que aí casou com a pesquisa e é isso que você está falando. O ambiente seguro, a gente treina o paciente a fazê-lo internamente. Não vai ser aquele lugar Só lá da sua sala, do seu consultório, onde ele é uma visita. E você é o principal, você está recebendo seu paciente, ele pede licença para entrar e para sentar. Licença, posso sentar? E na via internet, ele tem o palco, é dele aquilo ali, e ele leva aquilo onde ele for. É como se o consultório, esse espaço seguro, onde ele pode falar o que quiser e tudo mais, é como se ele carregasse isso com ele para onde ele for. No é isso. início ele carrega no bolso dele, enfiado no bolso dele, e depois isso introjetado de forma super rápida. Uhum. Isso é muito legal, é Perfeito. muito Eu acho que bacana. faz toda a diferença e cria uma nova perspectiva, é mesmo para esse espaço da estabilização do paciente que a gente tem como requisito para trabalhar com alguns assuntos mais difíceis, né? E com Sim, o território já devidamente demarcado, já a pessoa já tendo se apropriado disso, já cria uma outra disponibilidade para poder olhar para as partes mais difíceis, né? Já vamos mais sim. direto a esses pontos. É uma coisa que mesmo depois, aquelas pessoas que às vezes, né, eu ouço assim, nossa, não, mas eu preciso, eu gosto dali, da troca de energia, coisa física e tal. Ótimo, é diferente, né? Não é a mesma coisa. Não é para ser também a mesma coisa. É, é um bom também, só que de outra forma. É, mas também pode ser usado como uma ferramenta. Mesmo depois, se a pessoa falar quero ficar no consultório físico e só lá e tudo mais. Ótimo, mas você pode ter essa ferramenta além de tantas outras aí que são Uhum. possíveis no consultório físico, de uma vez ou outra usar isso, ver onde está o desconforto do paciente, porque isso pode ser uma dica importante sobre ele estar ficando dependente e transferindo aquela questão de base segura em vez de ser para o chocolate, para o ex, para o seja lá o que for, é para aquele ambiente do seu consultório e a gente nem percebe.
Uhum. E aí, quando a pessoa perde o acesso àquele ambiente, se você adoece, se você viaja, se você muda, sei lá, a pessoa entra em colapso. E a Sim. gente não percebe, porque ela está indo ali todos os dias, então não se mostra. Tem uma observação aqui até exatamente sobre a questão de como de o escolher ser online ou presencial, de não ficar a serviço da manipulação da resistência. E eu acho fundamental essa ideia de o quanto a resistência é proporcional à sensação de segurança do paciente. Se o paciente não está se sentindo seguro, essa resistência aumenta. E eu acho que essas observações que você traz são muito importantes Uhum, para esclarecer isso, né? Como eu uhum, pouco tempo antes da pandemia eu mudei de consultório e de espaço e alguns pacientes acharam esse aqui é novo, é legal, mas é diferente, como se não tivessem assim muito confortáveis, demandando um ajuste, né? E que, uhum. claro, o virtual traz outros tipos de ajuste. Sim, é, essa questão da resistência é um dos pontos principais que eu procurei abordar e destrinchar e dissecar no passo a passo. É Perfeito. porque é justamente esse o ponto. Uhum. Como trabalhar com essa resistência que às vezes está desde o primeiro contato, quando a pessoa fala assim, ah, gostaria de marcar uma consulta. Bom, agora na pandemia, isso é menos comum da pessoa falar, ah, não, online eu não quero, É. porque, né, quase todo mundo está fazendo online. Mas às vezes ainda acontece, assim, mas não pode ser presencial, físico, tá, né? Aí não queria fazer online, de ter essa resistência por parte do paciente, mas também por parte do terapeuta. E, e como lidar quando isso vem por parte do paciente? Às vezes o paciente falar assim, ah, mas eu não quero fazer online. Uhum. É, como que a gente então conversa com o paciente? Porque é normal que ele esteja ah, com esse receio, principalmente aqueles que nunca fizeram. Mas tem formas da gente poder passar para a pessoa essa, essa segurança. E eu acho que isso também traz o próprio percurso do terapeuta em relação à vivência online. Eu tenho observado nesses últimos meses como vários colegas inicialmente se recusavam, tinham uma certa relutância em fazer cursos online de atualização, Uhum, como este nosso uhum. é uma das propostas. Mas já vários outros, e que, à medida que têm participado dos cursos, começam a compartilhar, falando, nossa, e não é É que legal mesmo. é legal mesmo, não tem uma É, perda qualitativa. É um pouco diferente, mas dá para aprender também. mas você sabe que eu acho até bacana de poder pausar o professor? Na hora que eu quiser, eu posso pausar o professor e falar assim: peraí, repete para mim. Eu vou lá, rebobino e passo de novo. Claro, claro. Em termos de aprendizado, então, assim, e essa questão da resistência, geralmente a gente vê com as pessoas que às vezes não tentaram, Uhum. ou que tentar, isso não sou eu que estou falando, é questão da pesquisa que me veio aqui, Uhum. ou das pessoas que experimentaram uma vez, mas já entraram resistentes. Uhum. É, as pessoas que entram com curiosidade mostram no final um resultado, um desempenho, seja de aprendizado, ou seja, para ensinar ou para fazer a terapia, né, aplicar, mostram resultados melhores. E eu acho a Isso de esse forma respeito, significativa. desculpa, complementando, acho até importante também esclarecer que, e como nós temos uma plataforma específica para guardar o curso, que os participantes têm acesso durante 6 meses, podem ver quantas vezes quiserem o vídeo, pode nos parar o tempo todo, se quiser. Exato, você Repetir, imagina. não entendi, deixa eu repetir. Deixa eu voltar. Teve um curso que foi o da Natália. Natália, para quem não sabe, é uma MDRista punk da Espanha, que foi um curso Transtornos sobre transtorno alimentar. O próximo é que sobre somatou coisas, né? Mas psicossomáticos. eu tava. Isso. Jargão, neologismos. Pronto. É,
eu estava numa sessão com o paciente e eu ficava assim, o que que foi aquela... Eu sei a parte que ela falou, eu lembro dela falando, mas eu não lembro o conteúdo mais o que que era. Eu sentei e eu falei, eu vou mandar um e-mail para ela, não é possível que eu não vou lembrar. Se tivesse feito online, era entrar lá, olhar, buscar, era isso aqui, pronto. Para a próxima sessão Sim. já estava pronto, coisa. Então tem suas vantagens aí. E tem o acesso a gente, Não, exatamente. porque a gente está aqui, na nuvem. Ou seja, no chat do WhatsApp, no e-mail, quem preferir. Ah, estou assistindo aqui, tive uma dúvida. É igual levantar a mão no meio da aula. Manda um WhatsApp, a gente responde, não Sim. custa. É que é falar mais desse ambiente de estudo, né? E que aí nós vamos ter não só essa equipe de apoio para caso exista alguma dificuldade de acesso a algum dos vídeos, algum tipo de dificuldade de conexão com o site, como também o grupo de WhatsApp só da turma, para a gente poder esclarecer dúvidas. E até foi uma das perguntas que me mandaram aqui: ah, vocês vão ter esse encontro agora no sábado, mas e se eu não puder assistir esse encontro presencial? Como é que fica? Eu acho importante destacar que não só esse encontro fica também gravado e faz parte desse conteúdo maior, como depois, daqui a um mês, nós vamos ter mais um encontro para esclarecer dúvidas, porque às vezes é Onde importante também o Thor vai estar presente. o nosso tutor, Instrutor. Hã? Hã? exatamente, Piada de tiozão, né? Hã? que é fundamental até para que, né, os participantes tenham essa oportunidade de colocar alguns desses princípios em prática e ver onde que estão as dificuldades específicas e depois ter um espaço mais também específico para poder esclarecer essas dúvidas, né? Exato. Testar aquelas questões todas que vão aprendendo ali. Uhum. Ah, é claro que as dúvidas podem sempre ser encaminhadas tanto no grupo, quanto para cada um. E aí vai ter o encontro do follow-up depois. Esqueci quanto tempo depois, mas algum tempo depois da aula ao Em vivo, torno de um mês. para as dúvidas. Qual é a plataforma desse encontro ao vivo? Tem que fazer inscrição. Então, a aula ao vivo é uma das aulas do curso completo, Que não é? está no espaçodamente.com. E lá já estão vários materiais que podem ser acessados até mesmo antes desse nosso encontro agora no sábado. Vou colocar aqui, eu estou olhando esquisito assim, é porque eu estou escrevendo o nome do site, espaço, na mesma tela que eu estou olhando. Ai, meu Deus, mente, mas tecnologias são assim, espaçamente.com. Isso. Espaço da mente. Eu joguei aí, ó. Aí é só jogar no Google que já ele já busca, já puxa lá o Fica site. como eu tenho o cedilha, né? Espaço da mente tudo junto.com, né? E sim, tem que fazer a inscrição e já estamos lá com uma série de realmente conteúdos que vão dinamizar o trabalho. Acho fundamental isso. Exato. Uma pergunta que chegou para mim esses dias é Uhum. que uma pessoa comentando assim: Ah, eu já fiz outros cursos online. Não, eu já fiz outros cursos sobre atendimento psicoterápico online e tem muitos cursos sendo oferecidos, não só no MDR, mas de modo geral na internet. Sim. Se esse curso ele é parecido, ah, ou o que que tem de diferente? É, já estão inscritos, sou fã de carteirinha. Isso aí, muito bem. Também somos fãs de você, de carteirinha também. E aí a pergunta foi essa: se esse curso é parecido com esses outros, né? E ou não. É lógico que qualquer um fala, ah, não, não, é muito diferente, muito diferenciado. Mas eu acredito nisso de fato, porque, pelo menos os que eu vi, eu acho que esse pode complementar. Eu acho que quem já fez os outros vai ver Já tem pouca uma, coisa ou quase nada né? repetido. Uhum. Acho que não vai ter muita repetição, não. Uhum. Porque é, eu preferi a parte das tecnologias, né? Eu preferi colocar coisas que não estão nesses outros cursos ou que não são talvez tão facilmente acessíveis no YouTube, dessas coisas que a gente encontra mais no consultório mesmo, no dia a dia da clínica online,
e coisas que são da minha experiência, já que esse é o meu formato de atendimento. E eu creio que esses outros cursos, eles tratam mais daquele início que tem a ver com a, como abrir a sala para call, para fazer a videoconferência, a questão do link, como mandar, a questão da inscrição no Conselho Federal, esse tipo de coisa. Então, eu acho que, de fato, são coisas diferentes. Porque essas coisas, né, não Já, estão no já nosso curso, foram abordadas. apesar de que quem tiver pergunta, Ok. eu estou aqui e respondo tranquilamente. E como a nossa equipe É, forte lá do site também tá aí para isso, para facilitar essas dificuldades mais pontuais. exato. Inclusive, a ideia de ter o consultor em tecnologia no encontro de perguntas e respostas é justamente para quem estiver encontrando alguma coisa mais específica, assim, na minha máquina, eu tenho um computador Windows, não sei o que, e não está abrindo. Então, especificamente ali, ele poder auxiliar e dar essa consultoria em tecnologia para cada um ali. Então, respondendo à pergunta do colega que me enviou isso outro dia, eu realmente acredito, pelo menos na pesquisa que eu fiz sobre o conteúdo de outros cursos, que esse ele é mais complementar é, nessa questão mais do hábito, do dia a dia da clínica via internet. Ô, Ananda, e por a sua formação nessa área, de onde você vem em relação a esse tema De virtual? Júpiter! Então, oi pessoal, eu sou uma alienígena, na verdade, uma alienígena. é, Então, é porque eu sou um porco nerd, eu sou um pouquinho nerd. Eu cheguei ao Brasil vai fazer 7 anos agora. E eu me formei, eu saí do Brasil criança, me formei na Alemanha. Eu saí do Brasil criança, fui para os Estados Unidos, dos Estados Unidos eu fui para a Alemanha, onde eu fiz primeiro um pouquinho do curso de medicina, e aí eu migrei para psicologia, e aí fiz meu mestrado lá e trabalhei um pouquinho e vim para o Brasil. E lá eu trabalhava com pesquisa. Então eu trabalhava junto à universidade. A Corpo Universidade mesmo. de Hamburgo, que é uma Uhum. das universidades tops da Alemanha. E depois a Portanto, do mundo. Universidade de Bremen. Oi? E, portanto, do mundo, né? É. Sim. Pode deixar a parte, pois é. Pô, E a você ficou Universidade de quanto tempo? Bremen, que também lidera a pesquisa no que diz respeito à psicologia, principalmente da infância e adolescência. Eu fiquei o quê? Quanto tempo lá? Na Alemanha foram 12 anos. Uhum. Antes foram 4 anos e uns pingadinhos nos Estados Unidos. Mas é a parte mais online e tudo mais, foi quando você entrou na psicologia, um pouco depois, lá em Hamburgo mesmo? Ou que você já Olha, conhecia? na verdade, a parte de telesaúde, Uhum. e de modo geral, porque antes da psicologia, dentro da medicina, me interessava essa parte de telesaúde, porque a Alemanha é um lugar muito rural e não são tantas as pessoas que têm acesso a centros de atendimento de modo geral, assim. Então, muitas vezes, no primeiro ano que eu estive lá, eu colei no médico, que era parte, né, da faculdade, tinha que fazer isso, você acompanhar ele na vida dele. De manhã no consultório, as consultas da parte da tarde na casa das pessoas. É o médico da família que chama. É, e aí, às vezes ele pegava o carro e tinha que ir muito longe para fazer os atendimentos médicos. E às vezes para responder uma pergunta que poderia ter sido feita por telefone. Ele foi se interessando por isso da telesaúde e eu por tabela também, e essa coisa da distância e da questão geográfica não ser um problema. É, e como eu desde sempre moro fora do Brasil e longe, por exemplo, do meu pai, que para uma criança é importante, e de irmãos, o meu contato com eles era via telecoisas. Uhum. Na época não tinha Isso aqui. smartphones, essas coisas todas, porque eu tenho 18 anos, mas não tinha na época. Aí era telefone tradicional. A internet estava começando, quero que fazer aquele barulhão para discar. Aí tinha só um pouquinho de tempo. Então, assim, é,
na minha vida, conversar via tecnologia sempre foi a regra, não é a exceção. E sempre foi muito tranquilo de estabelecer intimidade. É, igual o pessoal fala aqui, mas de vincular. Então eu Uhum, acho que eu só levei isso para dentro do que eu estava fazendo na época mesmo. uhum. Por, por natureza, por eu virar para esse médico que eu acompanhava, falava, mas deixa eu te perguntar uma coisa, por que que isso aqui não pode ser feito via internet mesmo? Não precisou do exame físico? Como é que é isso? Não precisa encostar no paciente. Alguns casos, claro, né? Mas da parte mais específica de mais saltando um pouquinho mais da psicoterapia, dessa interação, já foi aqui no Brasil ou ainda foi lá? Da psicoterapia, estou tentando lembrar, porque lá eu trabalhava muito com pesquisa, principalmente, na universidade. A parte de consultório, de eu abrir o meu próprio consultório. Lá eu trabalhava com psicoterapia em ambiente de pesquisa, e principalmente grupos, e principalmente o transtorno obsessivo compulsivo e afins aí. É, então, apesar de que no mestrado, por exemplo, houve partes que tinham a ver com a questão de telesaúde, sim. Até porque havia pessoas que estavam na lista de espera para reabilitação psicológica, que é algo que tem lá, não tem aqui, mas enfim, esse é assunto para outra live. Tá. E essas pessoas precisavam de ter algum apoio que era feito via telesaúde também. Então, eu acho que não é uma coisa determinada, assim, era assim, é uma Uhum. coisa que sempre esteve ali. Foi acontecendo de ficar mais frequente no meu consultório, talvez pela minha preferência, a gente passa para as pessoas aquilo que a gente, né, sente confortável, é, essa questão do atendimento via internet. E também com o avanço da tecnologia, Uhum. alguns pepinos que lá atrás existiam, hoje em dia não tem mais. E aí podemos falar de alguns deles, algumas dessas superações, né, em termos do que hoje está Sim, disponível para sim. como opções Inclusive, para nós, né? De isso é um, podemos enriquecer a nossa interação com o paciente. isso é um ponto da pesquisa que eles, quando a gente faz uma meta-análise, eles, né? As pesquisas utilizadas são de cerca de 20 anos para cá, que é quando começou essa questão de saúde mental. É, 25 anos. Uhum. As pesquisas lá de trás não levam em conta isso que a gente está fazendo agora. Isso aqui, não existia. Uhum. Né? Então, algumas questões que antes eram colocadas como problemas ou como pontos ou barreiras ali, já foram superadas. Então, um dos comentários de um dos pesquisadores foi, na verdade, esses resultados que já se mostram ótimos para o atendimento via internet são ainda melhores, porque aqueles de esclarecimento de variação, então aqueles fatores que puxavam para baixo a questão da satisfação e de resultados, vários deles já não existem mais. E que, de certa maneira, em função do que a gente está vivendo nesse último semestre, então nós estamos também fazendo história, né? Abrindo um espaço na Eu psicologia, tô na curiosa. psicoterapia, que seria também, acho que importante a gente até, na medida do possível, pensando para além de curso mais imediato, pensar também Registrar. como fazer pesquisa É. né, nessa nossa atividade e convidar os nossos colegas que estão participando a também se engajar nisso. Registrarem também. Na nossa anamnese, quando a gente recebe um paciente novo, ou em qualquer ponto da terapia, a gente deve fazer, né, já faz, é, por exemplo, uma questão de inventário ou entrevista estruturada, um BEX da vida, Uhum, inventário de depressão, ou seja lá o que for de BEX. uhum, É, utilizando esses parâmetros, essas medidas aí, né, psicométricas, mesmo que poucas, de tempos em tempos já dá para estabelecer pontos de comparação. uhum. Então, a Sim, pessoa que agora está começando com atendimento online, ela pode pegar os registros do paciente que são mais antigos, de quando ele começou, uhum, fazer agora novamente o questionário uhum.
e depois de um tempo de novo e comparar e ver. É Sim, perfeito. interessante. Ó, são algumas ideias que começam a aparecer que acho que temos que E alguns desses incentivar isso. questionários estão no. Alguns desses não são questionários, alguns desses formulários de entrevista anamnésica estão no coisa também, no curso, já estão lá. Ah, Eu já subi. Eu fiz um Frankenstein, um boneco de Frankenstein, um monstrinho de Frankenstein de anamnese, de desses documentos de anamnese, dessas perguntas de anamnese, uhum, lá da Alemanha, que eu traduzi, e por serem muitos, aí eu juntei num só uhum. e soltei lá no grupo também, justamente para as pessoas terem mais segurança, aquelas que estão começando agora ou quiserem passar um pente fino agora com os pacientes, é, poderem ter também O esse acesso, ponto de referência. uhum, claro. Uhum, E que já tem outros né? níveis de validação também, né? Sim, Uhum, né? Os inventários, só para não confundir, os inventários de Beck, esses inventários a gente não pode, porque eles são protegidos, né? uhum, Mas questão de entrevista estruturada, tá lá, de acordo com o DSM. Assim, a entrevista de acordo com o DSM, para gerar um diagnóstico de acordo com ele. uma pergunta aqui, quando será esse curso? É importante dizer Já que é, está ele sendo. já está disponível no site do Espaço da Mente, com um volume grande de material. Da minha parte, só são, e o menor já são 2 horas e meia. Fora esses outros filmes que tem da Ananda. E vamos ter um Vou encontro colocar aqui, ponto .com. ao vivo agora no sábado, dia 1º às 15 horas, durante 3 horas. Né? E esse material, Ah, espaço. Desculpa. Espaço da Mente, Espaço Spa- da Mente, tudo junto. Isso. É que eu tô digitando na tela, tá difícil. Espera. Espaço da mente.com. Portanto, a Foi. qualquer momento que a pessoa inscreve, olha, temos até um relato, eu já estou inscrito e amando o conteúdo, vale muito a pena. Que Fantástico. bom. Porque o material já está lá e uma vez inscrito você já tem um Acesso a acesso tudo. imediato e por 6 meses, pelo E o menos. material, porque algumas pessoas têm me perguntado isso, Ananda, tá, você vai liberar os documentos, os seus documentos em que? PDF? Não, tá em Word. É para baixar mesmo, sem meu nome, tá lá. É só baixar no computador seu e colocar o seu logo se quiser. Então, sem burocracia. É isso mesmo, tá lá, tantão de documento. E quem precisar de mais também é só me falar qual que tá precisando também, que eu mando também. A ideia é de fato, Construir essa comunidade que não tem volta também, né? Então, para oferecer claro, essa estrutura de suporte, porque nosso trabalho já é tão, pelo menos já era tão isolado na versão presencial, no consultório, né? Super, agora então termos, né? podemos encontrar, né? Esse, Exato. de, É, e eu fico super feliz de ter amiguinhos agora comigo neste ambiente, né? Como é que pergunta é? aqui, Bernadette, Ah, qual o preço Bernadette. do curso? Acho que está em 600, né? 600 em 6 vezes, Lá no dividido. site. Sim. Legal. Pois é, eu acho que ficou bom esse curso, viu? Modéstia à parte. Modéstia à parte. Pois é, esse negócio de horas é difícil, né? Porque fala assim, vamos fazer, sei lá, 2 horas. Não consigo. Como assim? Eu vou colocar não dá. Então, assim, tem bastante conteúdo. Tem É, bastante. e além disso, os nossos espaços de conversa, como no WhatsApp, né? E nossos encontros. Claro que isso de todos os cursos, né? Inclusive, assim, acaba que uma pessoa manda uma pergunta mais específica e aí o outro tem um, um documento ou uma pesquisa que responde aquela pergunta, a gente joga lá também no grupo, Claro. É, né?
O negócio é compartilhar, não é para ficar assim, né, segurando as coisas, porque Não todos faz nos sentido, beneficiamos. não é mesmo? Todo mundo cresce junto. Pois é. E eu acho que a ideia aqui também é que no início da pandemia, várias pessoas precisaram migrar e rapidamente se adaptar a esse formato, e aí fizeram isso. E naquele início a gente dava os auxílios e tudo, e continua também com as questões mais pontuais. Acontece que você também deve ter percebido isso, eu percebi isso claramente. As dúvidas, a primeira onda de dúvidas era assim, qual plataforma usar? Ótimo, aí passou essa primeira onda. Aí vieram ondas de perguntas mais profundas, tipo, não Uhum. estou conseguindo fazer com que o paciente vincule ali, com que Conecta. ele Uhum. conecte mesmo. É, e aí a questão do curso, de pegar essa parte. É, o A, segunda onda. a segunda onda, exato, Sim. né? Então, Alguém se acho que identificando aí no grupo. Eu, eu não está sozinha. pronto, exatamente. É, então, penso que pode ser bem bacana. E claro, aquele que fez o curso, viu as aulas e tudo, e acha assim, ah, isso aqui ainda está faltando para mim. Manda a dúvida, a gente complementa. No problem. Fácil assim, não é? Tenho aqui, ó, a colega Rubiamar, Amanda, terapia online. Amei o conteúdo. Eu já bati um papo com ela, falou, já vi tudo. Deu, mas que é maratonou, igual o seriado. Pronto, é é a nova seriado. Aí, tá vendo? Olha só. Tive que migrar rapidamente e agora eu tô gostando, pensando em ficar só no online. Pois é, isso acontece com a gente. Porque acaba sendo uma questão que no início, é igual sapato novo, pode ser assim um pouco estranho, mas aí depois fica bom. E aí a gente vê que tem um tantão de vantagens. E tem Nossa, uma notícia boa que também não tem que escolher. Pode ser os dois, né? perfeitamente. E além disso, não só da terapia, mas eu acho dos eventos, né? Como eu ir para um congresso na Europa e foi cancelado. Mas já nos Estados Unidos vai ser todo online, então, de MDR, né? Da Emdria. E, Gente, eu acho portanto, isso eu quero ótimo. fazer uma apresentação lá e que isso é legal de ver esse espaço para a gente poder aproveitar mais dessas oportunidades. Aqui, atendo só lá, atendo mães pelo mundo. Aí, tá vendo? Pois é exato. É isso. O mundo todo, olha que riqueza. Aí você vê culturas diferentes, né? Nossa. E isso que você falou, André, me fez lembrar o nosso Thor. Ele me contou sobre o. Que Thor? Sobre o Thor, pessoal, para quem está entrando agora. É o nosso Fica consultor em melhor. tecnologia, que parece o Thor. E que vai dar uma aula no nosso curso, uma aula de cerca aí de 45, 50 minutos sobre Martelo e tudo, né? o martelo e tudo. Não sei, acho que eu vou ficar assim do lado para ver se vem o martelo. I don't know. Aí, ele estava contando de um. É porque ele é engenheiro aeronáutico e trabalha com questão de sigilo e até em aeronaves de coisas Na militares e nossa assim. área também é tão fundamental quanto, né? Nossa, sim, da guerra entre países, se essas Uhum. informações vazam. Então, é, e por isso o convite a ele, por ele ser tão entendido de tecnologia, de coisas digitais, mas também, tanto de programação, ele é programador e tudo mais, mas também dessa questão de sigilo mesmo. Mas enfim, ele organizou o Congresso de Aeronáutica Internacional no ano passado, que ele organizou e cuidou da parte tecnológica toda. Ótimo. Uau. Sabe como é que eles fizeram? Foi num ambiente físico, mas era assim, em vez de terem salas separadas por paredes, as salas eram separadas por som. Então, assim, cada um tinha o próprio celular, tirou o aplicativo e tinha o próprio celular com headphone, e aí igual rádio, você ligava naquela apresentação. E aí passando na tela aquela apresentação. Você poderia ver pelo aplicativo ou ali.
Aí você dava 3 passos, você estava na apresentação ao lado. É, e aí você mudava, tipo, a rádio no aplicativo lá, mudava o canal e Assim, ouvia e via a outra apresentação. E disso para o ambiente online, para o ambiente porque já é online, né? Mas para o ambiente internet, e você ver uma apresentação lá nos Estados Unidos, ou 5 metros para a direita, é um equivalente. passo pequeno. E eles não estavam fazendo isso porque era a única opção. Não, eles estavam fazendo isso porque é o jeito mais bacana que encontraram para fazer. Bom, já temos aqui Rita dizendo que já estava tentada, agora só me resta inscrever. Então, boazinha. Não tem jeito. Ó, e por É falar em isso. está Sinto ótimo o muito, papo, Rita. mas já está quase acabando aqui o nosso tempo. Que Então, é isso? Eu ia buscar é, mais um café? Como assim? pois é. Não, mas nós vamos ter que nos Ah, encontrar. então tá. Vai ser no sábado, às 15 horas. Então o café fica para sábado às 15 horas. Ó céus, vou aproveitar e fazer um pão de queijo, já que estamos aqui em Opa! Minas. Vamos lá. E eu mato saudades aí dos meus tempos de BH. Não é mesmo? Essa é uma parte que via internet fica um pouco difícil. O É, cheiro do bom, café. ok. Pouca coisa. Quase nada. Ok, queria agradecer a você, Ananda, por esse super bate-papo aqui comigo e compartilhar com Eu que vocês. agradeço. Ó, temos um pouquinho mais de um minuto, mas já está quase terminando. Queria agradecer a presença de vocês também. E nos vemos em breve, quem sabe no sábado, nesse nosso encontro às 15 horas. Então vamos lá.